Então, quando a gente entrou, e aí o pastor disse, Carlinhos, a nossa arrecadação é muito baixa, a gente não consegue nem pagar o aluguel, porque os jovens não trabalham. Aí eu fiz uma pesquisa do mercado de trabalho, vi o que eles estavam, que eu chamo de mapeamento, vi o que eles estavam precisando, e estavam precisando exatamente do que a gente tinha, que era para tecnologia e língua, para trabalhar nas empresas. E o Senegal estava num momento de crescimento muito grande, econômico, muita multinacional chegando, precisando de informática e língua. Então, Débora estudou ela estudou o Wolof inicialmente, que foi muito importante ela ter o Wolof nesse projeto, por ela ter estudado nesse primeiro ano, porque ela criou um projeto de alfabetização de mulheres, né, uma estratégia de alfabetização, e eu desenvolvi um método de aprendizado com base na pedagogia local. Porque como eu aprendi a língua com um local, eu entendi como ele aprende. Tem um provérbio africano que diz que ensinar é aprender 2 vezes. Então eu fazia o quê? Eu ensinava, eu aprendia com o cara como esse cara aprende. Então eu criei um livro com um método baseado em quê? Em repetição, em imagens, demonstração, porque a forma como a cultura oral ela aprende, vendo, mostrando, repetindo. Então, a gente começou com um curso de informática dentro da nossa igreja. A gente formou todo mundo da igreja. E quando eu formei todo mundo da igreja, eu consegui um estagiário que começou a formar todo mundo. E eu ia para a rua bater na porta do povo para arrumar emprego. Então, a gente criou um ciclo onde os jovens estudavam, estagiavam e arrumavam emprego. Então, a gente começou a empregar. Eles começaram a ganhar dinheiro, começou a dizimar, aumentou a receita e a igreja... Foi na raiz, né? E a igreja começou a prosperar. Porque a gente pensa, né? Poxa, pastor, não estamos com uma arrecadação boa aqui. Vamos pregar mais sobre isso e tal. Aí você foi na raiz, né? Bora Malaquias. Então, agora, é legal isso que você está contando, porque você poderia sair daqui do Brasil e falar assim, eu tenho um projeto pronto. Uma coisa que é comum por causa da nossa cultura vou fazer uma escola de futebol, né? Porque o pessoal sabe, gosta do Brasil e tal, e é lindo isso, e é uma abertura. Não, claro, mas lógico. assim, você chegou com algo pronto, né? Exatamente. Agora você estava lá dentro e deixou surgir. Não, e eu digo, eu não queria dar aula de informática. Por exemplo, Débora, ela tem um DALF de língua francesa, um nível superior. Ela ensinou alfabetização. E ela fala, né, com lágrimas nos olhos sobre a experiência dela com a alfabetização, quando ela viu uma mulher que era da igreja, a mulher do pastor, lendo pela primeira vez a Bíblia, lendo na frente de todo mundo. Ela pegar uma letrinha A, pegar na mão da pessoa e ensinar o básico. E é engraçado, porque eu sabia montar um servidor, eu sabia instalar um sistema de fibra ótica, eu sabia fazer coisas complexas, eu tenho certificação internacional. Mas eu estava ensinando sobre periféricos de entrada e de saída, mouse. Eu estava ensinando uma senhora de 50 anos a segurar um mouse. Então, foi engraçado porque nesse processo Deus falou muito comigo sobre meu filho. Eu estou ensinando para vocês coisas básicas. E para você entender como é o meu processo, eu vou lhe colocar nesse processo. Eu dizendo, Senhor, mas eu sei coisas mais complexas. Eu também sei, mas eu quero ensinar para você a fazer o básico. Então eu comecei a ensinar como entrar no sistema operacional. As perguntas eram muito primárias. E sabe o que é engraçado? Não é porque no Senegal. O mundo está precisando de coisas simples e básicas. As pessoas não têm o básico. Então eu comecei a ensinar o básico, meu filho me auxiliava, né, como instrutor, e aí foi crescendo, formou 10, formou 20, chegou um momento que a igreja já estava todo mundo formado, todo mundo trabalhando. Fechei parceria com lanchonete, com escola com lojas de informática, comecei a empregar as pessoas, e aí a gente viu que existia uma resistência muito grande por parte dos muçulmanos em entrar na igreja para assistir a aula. E a gente conversou com a liderança local e disse, não, acho que agora é hora da gente sair de dentro da igreja para um espaço, um espaço que não seja igreja, para a gente poder dar acesso às outras pessoas. E a gente orou, e Deus deu a direção da gente alugar uma casa um pouco maior, que tinha uma garagem grande, e um banheiro e uma cozinhazinha atrás. E a gente orou e a gente teve a resposta e alugou essa casa e começou dentro dessa garagem. Essa garagem era na frente de uma mesquita. Então eu fiquei muito amigo do líder da mesquita. E a gente começou a trazer jovens, não só cristãos, mas também muçulmanos para dentro da nossa sala de aula. Então a gente estudava, e aí já tinha multiplicado, aluno, já tinha virado professor, estagiário, e aí nasceu dentro da garagem o Instituto Dorcas.
Porque quando eu contratei um estagiário, eu tive a necessidade de assinar a carteira dele, então a gente saiu da igreja, a gente legalizou a nossa instituição. E aí nasceu Dorcas. Deus me deu o nome Dorcas porque a mulher é uma prioridade naquela comunidade. Porque se a gente impacta a vida da mulher, a gente impacta indiretamente a vida da criança. E Deus me disse, coloque o nome de Dorcas, porque Dorcas, a Bíblia diz que usava todo o seu tempo para fazer o bem e ajudar os mais pobres. E Dorcas, ela morreu e Deus ressuscitou Dorcas para que Dorcas continuasse ajudando as pessoas da comunidade. E aí a gente colocou Dorcas e nasceu o Instituto Dorcas. A escola de informática foi aumentando, pessoas foram entrando. E chegou um momento que eu não estava mais trabalhando, dando aula, porque a gente já tinha liderança local, os senegaleses dando aula, a gente já tinha uma gestora local. A gente construiu, e foi muito engraçado essa história, porque a gente teve um período muito difícil no Brasil, esse nome é muito estranho, mas vários períodos difíceis, economicamente falando, e quando a gente está no campo, a gente sofre com a moeda, né? A gente sofre muito com a moeda. Uhum. Então, R$50 passou a ser R$25. É mesmo? É, quando o dólar sobe muito. Se você está assistindo a gente, se você investe na vida de um missionário, fique atento e atenta a isso. Uau. Porque quando o dólar sobe, você precisa se esforçar um pouco mais também para aumentar um pouquinho porque a oferta. Porque R$500, o R$300 sem envia já não é mais não aquilo. Não é mais. Uau. Não é, nossa, a gente perdeu metade do sustento. E eu tinha um projeto. Mas é uma coisa interessante porque eu gosto de crise. Porque a crise me leva para um lugar de muita riqueza, que é a reflexão, do sair do lugar. E a gente tinha uma demanda muito grande de pessoas para ter aula de francês, com Débora, porque Débora era certificada, tudo, e gente querendo consertar computador. Eu disse, vamos abrir um ateliê de conserto de informática, e Débora, no contraturno da alfabetização, abre para gringo. Muito gringo chegando e querendo aprender francês, e a gente começou a ensinar francês. Então, a gente tinha 2 ativos dentro da nossa instituição que gerava renda, recursos para poder financiar. E aí, a gente gerou tão bem os nossos recursos que a gente saiu da garagem. A gente foi para um prédio bonitinho, com ar-condicionado, e a gente conseguiu pagar um salário muito melhor para os nossos professores. E aí, nesse momento, eu cuidava dos ativos e eu procurava emprego. Então, era o dia todinho assim, bonito, arrumado, e batendo na porta e dizendo, tem vaga de emprego, porque eu tenho uma instituição que prepara jovens e adolescentes para o mercado de trabalho, tal. E a gente começou a empregar. E quanto mais a gente pregava, mais gente chegava. Muito mais pessoas chegavam, porque eles viam o resultado. Não é só formei a pessoa. Rapaz, o cara que se formou ali tá na Orange, uma multinacional europeia, o cara tá não sei aonde e tal. E aconteceu um negócio, porque nesse momento eu disse, eu acho que o meu projeto chegou, tá funcionando, e a gente tinha mais ou menos 3 para 4 anos de campo já. Eu disse, o projeto chegou ao fim, acabou minha missão, vou voltar para casa. O problema do outro tinha que ser o meu problema. E aí isso só acontece quando você encarna. Né? Débora pegou febre tifoide, que é um problema endêmico, mas ela pegou porque todo mundo pega. E quando ela pega, a gente descobre que tem um problema de saneamento e é um problema que precisa ser resolvido. Então é muito difícil quando você não vive na comunidade você entender o que a comunidade passa. Se você não está na comunidade, você sempre vai ser um estrangeiro tentando resolver o problema da comunidade do seu jeito. E não do jeito que a comunidade, não junto com a comunidade. Então eu digo hoje para os meus alunos de gestão de projetos, que hoje eu sou professor de gestão de projetos e captação de recursos, eu digo para eles, olha, se você não encarna, se você não está na cultura, você sempre vai ser um colonizador, um potencial colonizador, porque você vai tentar resolver os problemas da Zona Norte com a cosmovisão da Zona Sul. E não vai funcionar. Não vai, né? Não vai funcionar. E mexe numa parte, né? Que é sempre há uma mensagem ali, e eu acredito que muitas vezes nem intencional, mas há uma mensagem ali de desvalorização. Vocês são menos. Vocês precisam de que apareça esses caras de fora aqui para dar um jeito em você, entendeu? Ao invés de conseguir pregar o que é o evangelho, não? Exatamente. Deus criou vocês. Redentor, né? O reino de Deus quer invadir esse país aqui, transformar essa nação através de vocês, filhos de Deus, amados, né? Exatamente.